Salve primeiro ano! E aí molecada, tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui gravando mais um módulo de mais uma aula pra gente. Agora a gente vai entrar de fato no estudo das funções trigonométricas, né? Então, para a gente estudar as funções trigonométricas, a gente precisa entender o funcionamento do ciclo trigonométrico, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho do ciclo trigonométrico hoje e as suas determinações, lá no módulo 24 da apostila de vocês. Então, ó, peguei aqui algumas definições que vocês têm aí no material de vocês para a gente entender direitinho como é que a gente vai se localizar no ciclo trigonométrico. Então, chamamos de ciclo trigonométrico uma circunferência de raio unitário, na qual fixamos um ponto A com origem nos arcos e adotamos o sentido anti-horário como sendo positivo. Então, ó, nos arcos trigonométricos, né, que são as distâncias que a gente vai andar aqui em cima da linha da circunferência, certo? Que a gente viu isso no módulo passado. Quando você andar no sentido anti-horário, então pensa no relógio. O relógio se movimenta do zero para baixo. A gente vai andar ao contrário, só que o zero fica aqui, do zero para a esquerda, beleza? O sentido anti-horário é para a esquerda. Ele é positivo. Os graus são positivos. 30, 45, 60, 90, 120, 150, beleza? Se a gente andar no sentido contrário, os graus são negativos. Então aqui é menos 30, menos 45, menos 60. Ah, professor, mas o menos 30, ele fica no mesmo lugar onde é o 330. Sim, fica no mesmo lugar onde é o 330. Só que a gente vai chamar de menos 30 porque indica que a gente está andando ao contrário, beleza? Está andando no sentido horário. No sentido horário, os ângulos são negativos. No sentido anti-horário, os ângulos são positivos. No sentido horário, os ângulos são negativos. Beleza. Fechou? Então aqui, esses dois exemplos é para a gente mostrar isso. Beleza, então. Uma coisa que eu já queria, que eu já falei, né, para vocês, que eu já queria ter falado e já disse, é que nós temos 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Beleza. Fechou, então. Conjunto das determinações de um arco, certo? Então as determinações elas são positivas se o sentido do percurso de A para B for anti-horário, e ela é negativa se o sentido do percurso de A para P for horário. Mesmo esquema. Andou anti-horário, positivo, andou horário, negativo. Beleza. Aí é o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui o que é essa palavra determinação, né? Então a determinação é como se a gente usasse esse termo para substituir a palavra voltas, beleza? Então a primeira determinação, a primeira volta. Segunda determinação, segunda volta. Cada determinação uma volta. Ah, mas tem mais de uma volta? Sim. Então, por exemplo, se eu estiver falando de um ciclo trigonométrico qualquer, ele começa no 0 grau, ele vai até o 360 graus, que é uma volta completa, né? Então, do 0 grau, uma volta inteira até o 360 graus. Tá, mas e se eu estiver falando, por exemplo, do 400 graus? 400 graus é maior que 360 graus. Beleza? 360 graus é uma volta. Beleza? É uma volta no ciclo trigonométrico. Então, se eu estou falando do 400 graus, eu estou falando de mais do que uma volta. Então, quer dizer que o 400 graus ele passa do 360. Então, ele tem que estar na segunda volta. Essa segunda volta é a segunda determinação. Beleza? Fechou? E se eu estiver falando do 800 graus? Ó, uma volta é 360, duas voltas é 720. Então, 800 graus é mais do que duas voltas. Então, ele está na terceira determinação. Fechou? Então, a gente pode dizer o tamanho do ângulo que a gente quiser. Mas se eu estou dizendo que ele vale mais do que 360, ele não está mais na primeira determinação. Ele tá na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. E são infinitas determinações. Então, cada volta é uma determinação e vai depender do tamanho desse ângulo que a gente está trabalhando. Mas o que interessa é o seguinte. Não importa em qual volta eu esteja, a posição dos ângulos vai ser a mesma. Então, por exemplo, se eu pensar que eu dei uma volta inteira, 360, aí eu andei mais 30 graus, eu cheguei no 390 graus. Só que o 390 graus é exatamente no mesmo lugar que o 30 graus. Então, seno de 30, o cosseno de 30 e a tangente de 30
são os mesmos que o seno de 390, o cosseno de 390 e a tangente de 390. Se eles ficam no mesmo ponto, os valores de seno, cosseno e tangente são iguais. Então não interessa se eu estou falando do ângulo 2880, não importa. Ele vai estar em algum ponto dessa circunferência. Pode estar na primeira volta, na segunda, na terceira, na 20ª volta. Mas ele vai estar em um dos pontos dessa circunferência. Então o seno, o cosseno e a tangente dele vão ser iguais ao seno, cosseno e a tangente daqueles ângulos que a gente já aprendeu. Ou do 30, ou do 45, ou do 60, ou de qualquer outro ângulo que fique na primeira volta, na primeira determinação, beleza? E como é que eu faço para descobrir qual é esse ângulo que ele é equivalente? Aí vem a regra. Para descobrir qual ângulo que ele é equivalente, a gente vai dividir. Por exemplo, aqui ó, eu vou dividir o 400 por 360. Por quê? Porque eu estou dividido em voltas, certo? Então vai dar 1, aqui dá 360 e sobra 40, beleza? Sobra 40. Esse cara aqui, ó, é o que eu estou procurando. Eu sempre vou trabalhar com o resto, beleza? Eu sempre vou trabalhar com o resto. Ou seja, o que é o 400? É uma volta inteira, ó, é uma volta inteira, deu 1, uma volta inteira, 360, mais o resto, mais 40 graus. Ou seja, o seno de 400 é igual ao seno de 40. O cosseno de 400 é igual ao cosseno de 40. A tangente de 400 é igual à tangente de 40. Então, se sobrar 45, é igual a 45. Se sobrar 30, é igual a 30. Então, o ângulo que a gente procura, ele fica no mesmo lugar do que o resto da divisão por 360. Dividiu por 360. O resto da divisão é exatamente o ponto onde esse ângulo se localiza. Então, ele vai sempre ter um correspondente na primeira determinação. Professor, e se a divisão for exata? Se a divisão for exata, o resto é zero. Então, ele se localiza no ângulo zero. Beleza? Fechou? Bem fácil. Vamos para os exercícios. Lá nos exercícios, olha só o que ele pede para a gente no primeiro. A gente vai começar a montar os ângulos correspondentes, tá? do ciclo trigonométrico. Então é legal para a gente já entender que os ângulos são correspondentes. Escreva a primeira determinação positiva dos arcos assinalados em cada ciclo trigonométrico. A primeira determinação positiva são os ângulos que ficam na primeira volta. Tá. Então vamos entender aqui, porque lá no próximo módulo isso vai ser importante. Aqui é o 0 e o 360, né? Que é uma volta inteira, 0, 360, no mesmo ponto. Lá do outro lado é meia volta, é 180. Aqui em cima é 1/4 de volta, ó, 1/4 de volta, que é o 90. E aqui embaixo ó, é 1, 2, 3/4 de voltas, que é o 270. Então, ó, o 0, o 360 e o 180 são correspondentes, eles ficam na mesma linha. O 90 e o 270 são correspondentes, eles ficam na vertical, ficam na mesma linha. Agora, o 30, que é o primeiro exemplo que ele traz aqui pra gente, ele tem os seus próprios correspondentes, beleza? Então, o 30 tem os seus próprios correspondentes. Vamos entender como é que a gente localiza esses correspondentes. Como é que eu formo o 30? É do 0 até aqui vai ter 30, beleza? Então, os correspondentes do 30 são aqueles que têm a mesma distância em relação à linha horizontal, que é a linha do 0. Então, daqui para cá é 30, daqui para trás é 30. Daqui para frente é 30, daqui para trás é 30 também. Então, os correspondentes do 30 são aqueles que têm 30 graus de distância da linha horizontal. Então, vamos entender. 180 graus é o que está na linha. Se eu voltar 30, aqui é os 150 graus. Beleza? Se eu avançar 30, aqui é o 210 graus. E do 360, que é o final, se eu voltar 30, aqui é o 330. Então, os correspondentes do 30 são ou 30 para cima ou 30 para baixo. Para cima, né? Ou para baixo. Beleza. Então, o 30 ele tem os correspondentes que ficam na direção desse retângulo que a gente enxerga. Ó. Você não vai ter correspondente de 30 em outra linha. Sempre os correspondentes vão formar esse retângulo aqui. Ó. Sempre. Os que ficam no mesmo retângulo são correspondentes. Então, quem são os correspondentes do 30? 30, 150, 210, 330.
beleza? Os valores de seno, cosseno e tangente ou vão ser iguais ou só vai mudar o sinal. Essa é a lógica. Os ângulos que são correspondentes ou tem seno, cosseno e tangente que são iguais, ou um é positivo ou outro é negativo, só muda o sinal. Beleza. Vamos olhar o outro aqui, o 60. Mesma lógica, ó. Daqui para cá foi 60, daqui para cima foi 60. Então vai voltar 60, vai avançar 60, vai voltar 60, beleza? A gente sempre vai trabalhar com essa lógica de funcionamento. Então, se daqui para cá foi 60, daqui para cá vai voltar. Ó, 180 menos 60 é 120. Então, 120 é um correspondente dos 60 graus. Ele está na mesma linha. Agora, vamos procurar o correspondente lá embaixo. Ó. Então, daqui para cá vai vir 60. 180 mais 60, 240. Então, 240 é um correspondente dos 60 e dos 120. Vamos procurar o próximo. Certo? Daqui para cá vai voltar 60. 360 menos 60 é 300. Então, o que eu descobri? Que o 60 também tem 4 correspondentes, assim como o 30. Então, o 60, o 120, o 240 e o 300, que são ângulos que têm 60 graus de distância para cima ou para baixo em relação à linha do zero, que é a linha horizontal. Fechou? Próximo, vamos lá. 45 graus. Ele também vai ter um correspondente aqui do lado, beleza? Ó, vou colocar as linhas. Também vai ter um correspondente aqui embaixo. Também vai ter um correspondente aqui. Também vai ter um correspondente aqui. Todo ângulo tem os seus ângulos que são correspondentes, beleza? Mas quem são os correspondentes do 45? 45 para cima, 45 para cima, 45 para baixo, 45 para baixo. Beleza? Essa é a lógica. Então, 180, se eu voltar 45, eu chego no 135. Se eu avançar 45, vou chegar no 225. E do 360, se eu voltar 45, eu chego no 315. Beleza? Fechou. Então, esses ângulos, 45, 135, 225 e 315, são correspondentes porque eles têm a mesma distância em relação ao zero. Agora, qual que é a ideia do ciclo trigonométrico? É juntar essas três figuras numa só. Então, lá na próxima aula, quando a gente for montar o ciclo trigonométrico, a gente vai usar essa alternativa A, B e C, tudo na mesma figura. Então, todos os ângulos juntos. Mas vocês têm que lembrar, o 30 tem correspondentes, que é o 150, 210 e 330. O 60 tem correspondentes, que é o 120, o 240 e o 300. O 45 tem correspondentes, que é o 135, 225 e 315. E na aula passada, a gente aprendeu que se usar a regra de 3, dá para representar esses ângulos tanto em grau como em radiano. Então, ao invés de escrever 30, pode estar escrito π sobre 6, que é a mesma coisa que 30. Ao invés de 60, pode estar escrito π sobre 3, que é a mesma coisa que 60. Ao invés de 45, pode estar escrito π sobre 4, que é a mesma coisa que 45. Então, a gente está aprendendo a montar o ciclo trigonométrico, tanto em grau quanto em radiano. Beleza. Então, vamos seguir para o próximo exercício, que é o exercício 2. O exercício 2, ele é mais prático. Ele quer que a gente diga qual que é a primeira determinação desses ângulos todos que ele está trazendo para a gente. Então, o primeiro é o 1630. Ele é muito maior que 360, então ele não está na primeira determinação. A gente vai procurar qual é a determinação que ele está. Eu acho que aqui deve dar 4. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 6 é 24. Sobe o 2. 4 vezes 3 é 12. 12 mais 2 é 14. Então a gente tem 1440. 1440. 0 menos 0 é 0. Aqui empresta 1 fica 5. E aqui fica 13. 13 menos 4 que vai dar 9. Beleza? 5 menos 4 que vai dar 1. E aqui vai dar 0. Ou seja, não dá mais para dividir. Não é para pôr vírgula, tá, gente? A gente sempre vai trabalhar com o resto. Ou seja, qual é a primeira determinação? A gente vai chamar a primeira determinação de A0, beleza? Qual é a primeira determinação de 1630? 190 graus. O que que significa? Significa que 1630 fica no mesmo lugar que os 190 graus, beleza? Fechou? Agora vamos lá no item C. Ah, professor, você está pulando o item B. Tô. Depois a gente vai voltar nele. Vamos lá no item C.
2.100 dividido por 360. Beleza. Fechou. Então, aqui vai dar 4.440, certo? Se a gente usar 5 vezes 360, 5 vezes 36, 1.800, então vai ser 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6 é 30, fica o 0, sobe o 3. Aqui vai dar 15 mais 3, que é 18, 1.800. Então vai sobrar 0, 0, aqui sobra 1, empresta para cá, fica 11, 11 menos 8 é 3. 300 não dá mais para dividir por 360. Então o que eu sei? Que esse cara aqui é o resto. Então a gente vai dizer que o 360, o 2100, perdão, ele fica no mesmo lugar que o 300 graus. É a primeira determinação dele, beleza? A primeira determinação é sempre o resto, que aquele ângulo se localiza no mesmo lugar. Agora vamos voltar lá para o item B, que foi o que eu pulei. Por que eu pulei o item B? Porque o item B é negativo, certo? Eu trabalhei com os positivos primeiro, e agora a gente vai ter um valor que é negativo. Demorou? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai, quando a gente for trabalhar com número negativo, eu sugiro que a gente primeiro ignore o sinal, beleza? Vou ignorar o sinal. Então, vou dividir aqui 1.630 por 360. Lembrando que é negativo, não pode esquecer disso. Então, vamos dividir para ver quanto é que dá. Então, 1.630 aqui também vai dar 4, né? Obviamente. Que vai dar 1.440. E vai sobrar também 190. A divisão é igual à divisão do item A, porque o número é o mesmo. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte. Como você está fazendo a primeira determinação de um número que é negativo, você está andando ao contrário. Você não está andando no sentido anti-horário. Você está andando no sentido horário. Então, quando for negativo, você tem que continuar e fazer 360 menos 190, beleza? Você tem que subtrair o resto, porque ele está no sentido horário e você precisa do sentido anti-horário. Então, sempre que você achar o resto, certo? Você vai pegar esse resto e vai fazer 360 menos ele. Então, menos 1.630 é a mesma coisa que o 170. Então, você não está andando 1.630 para cá, ó, assim, ó, e vai parar lá no 190. Você está andando 1.630 ao contrário e vai parar lá no 170, sacar? Então você anda ao contrário, fechou? Sempre que é negativo, faz a divisão do mesmo jeito, beleza? Só que lá no final tem que fazer 360 menos o ângulo que você encontrou lá no resto. Quando é positivo, não. O resto é a primeira determinação. Quando é negativo, tem que subtrair. Fechou? Beleza. Seguimos então para o próximo. No item 3, ele diz assim: escreveu o conjunto das determinações dos arcos assinalados no ponto P. Então a gente vai pensar no seguinte, ó. Todas as vezes que o exercício está pedindo, né? Todas as vezes que ele está pedindo, que ele dá pra gente a referência que ele está dando pra gente. Deixa eu pegar aqui um transferidor, um esquadro, acho que vai servir. Tá enorme, deixa eu diminuir ele. Deixa eu deixar ele bem pequenininho. Ó, aqui vai dar pra gente ter uma pequena noção. Então é o seguinte, ó. Você imagina que eu tô usando uma marcação, ó, imagina que aqui em volta a gente tem uma circunferência, beleza? Eu não vou deixar porque vai ficar muito torto. Você imagina que a gente tem uma circunferência. E agora você imagina o seguinte, ó, que a gente está pegando essa medida aqui, ó, essa medida que eu vou deixar bem destacadão, que ela começa aqui no 0 e ela vai até o P, essa medida em vermelho, ela é como se fosse essa medida aqui, ó, em vermelho, beleza? Aqui é o 0, lembrando que aqui no meio é o 0. O que ele está dizendo para a gente nesse exercício? Ele está dizendo para a gente que ele está pegando essa linha vermelha e está fazendo uma curva em torno do 0. Ó. Está fazendo uma curva em torno do 0. Ó. Fechou? Então, quando ele faz uma curva em torno do 0, é como se ele determinasse para a gente
que em cada ponta por onde esse ponto P passar, ó, em cada ponta por onde esse ponto P passar, ele vai sempre ter o ponto P como sendo o raio, beleza? Então ele vai formar aqui, ó, uma circunferência completona e o raio vai ser exatamente igual a essa medida, ó, porque é essa medida que eu estou movimentando, sacaram? Então, ó, de novo, ó, só para vocês terem uma noção. Ó, eu estou passando o esquadro ali, então o raio é exatamente do tamanho do esquadro, beleza? Fechou. Então, para que eu estou explicando isso para vocês? Para vocês entenderem que quando ele me dá uma circunferência que a minha linha começa no zero e vai até a borda, então eu estou trabalhando com a volta inteira. A volta inteira se refere a 360 graus, beleza? Então, se ele está marcando a partir do centro, na mente a gente vai ter 360 graus, beleza? Então, lá no item A, qual é o conjunto das determinações? É muito simples, é assim, ó. X pertence aos reais, tal que, beleza? Deixa eu tirar esse transferidor daqui para ele não atrapalhar a gente. X pertence aos reais, tal que. Agora a gente vai escrever. O que é o x? X é igual a 30 graus. Por que 30 graus? Porque é o ângulo que está marcando lá para mim, ó, 30 graus, beleza? Mais n vezes 360, vírgula, n pertence a z. Fecha a chave. Eu vou explicar já o que é isso, tá? Por que a gente coloca mais n vezes 360? Ele está dizendo assim para a gente, olha, o n é de número de voltas. Não importa quantas voltas você dê, não importa quantas voltas você dê, desde que você some mais 30 graus, você sempre vai chegar no mesmo ponto. Beleza? Vocês entenderam o que isso significa? Então, o conjunto de todas as determinações, de todas as voltas, de todas, não importa quantas, o ângulo de 30 graus sempre vai ser representado no mesmo ponto. Então aqui, ó, x é 30 graus, beleza. Não importa em qual número de voltas você está, sempre 30 graus. Fechou? E aqui é 360 porque a gente está marcando do meio para o final. Beleza? N pertence a Z porque Z é número inteiro. Você não pode dizer que é uma volta e meia, duas voltas em um quarto. Tem que ser voltas inteiras. 2 voltas inteiras, 3 voltas inteiras, 4 voltas inteiras. Beleza. Vamos lá no item B. Então vamos lá no item B. Certo? Mesmo esquema. S de solução. Nós estamos dizendo qual é o conjunto de todas as determinações. X pertence aos reais, tá o quê? Só que agora o x vale quanto? X vale 2π sobre 3, beleza? Mais n vezes 360 graus, vírgula, n pertence a z. Mesmo esquema, beleza? N pertence a z, número de voltas inteiras. Professor, eu já entendi, é 2π sobre 3 porque o ângulo vale 2π sobre 3. Começa no centro, vai até a borda, então eu estou falando de 360 graus. Por que você não colocou 360 graus? Porque não está em grau. Ó, não está em grau, está em radiano. Então, ao invés de colocar o 360 graus, eu tenho que colocar 2π. O π não é 180? 360 graus é 2 vezes 180. Então, ao invés de colocar o 180, eu tenho que colocar 2π. Beleza? Então, se ele te dá o ângulo em grau, o 360 vai ficar em grau. Se ele te dá o ângulo em radiano, o 360 em radiano, que é 2π. Você sempre vai obedecer aquilo que o exercício está te apontando. Próximo, escrever em uma única expressão o conjunto dos arcos assinalados com extremidade PQ. Agora, como a gente já entendeu primeiro, esse aqui é mais simples. Eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Ó, ele não começa mais marcando do centro para o começo. Ele está atravessando a circunferência no meio, beleza? Se ele está atravessando a circunferência no meio, o que a gente vai fazer? Ó, vamos lá, item A. Item A, solução, certo? X pertence aos reais, tal que x é igual a 30 graus, sempre mais n vezes, a gente vai colocar o ângulo, né? Vírgula, n pertence a z. Essa parte sempre vai ter, beleza? Agora, por que eu não coloquei o ângulo? Porque quando ele está cortando a circunferência no meio,
a gente não vai pensar em 360 graus, a gente vai pensar em 360 graus cortado no meio. Então o nosso ângulo de referência vai ser 180 graus. A gente sempre vai seguir aquilo que o desenho está mandando. Está cortado no meio, não é 360, é 180. Para onde você vai, você está dividindo essa circunferência na metade. Beleza, vamos no item B. Então no item B, solução. X pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 4 mais n vezes, vamos colocar o ângulo, n pertence a z. Beleza. 180, vou colocar 180? Não. Por que não? Porque se ele me deu o ângulo em radiano, então tem que colocar o 180 em radiano. E 180 em radiano é π. Se fosse 360 seria 2π. Como é 180 é metade. π. Fechou. Vamos para o próximo. Agora o item 5 é o seguinte, ó. O item 5 ele cortou em 4 partes, ó. Se liga. Mesma lógica, galera. Cortou em 4 partes, ó. Daqui até aqui, daqui até aqui. Então é 360 dividido por 4, certo? 360 dividido por 4 é 90. Então é 90 que você vai pensar. Ó, x pertence aos reais, tal que x é igual a 30 graus, que é o ângulo que está lá na figura, mais n vezes 90. Por que 90? Porque ele dividiu o ciclo trigonométrico em 4 partes. 360 dividido por 4. Se ele dividisse em 2, era 180, certo? Vírgula, n pertence a z. Porque não pode ter número de volta quebrada. Tem que ser volta inteira. 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas e assim por diante. Beleza? Então, mais um passo aí para a gente entender o ciclo trigonométrico e as determinações. Agora é o seguinte. Lá no TC, eu vou até pegar aqui para vocês, que eu acabei de lembrar, tá meio de improviso essa parte, mas eu já vou explicar para vocês que vocês vão precisar, tá? É uma dúvida que vocês vão ter. É uma dúvida lá do TC 24, que é dessa aula, o exercício 1, letra B. Ele pede para achar a primeira determinação, só que ele dá o número para a gente assim, ó, em radiano, ó, 125π sobre 11. Ele quer saber a primeira determinação disso daqui, beleza? Então tá bom. O que a gente vai fazer? Ó, vou até diminuir aqui para a gente usar esse espaço. A gente vai fazer o seguinte, você vai dividir os 125π sobre 11. Não precisa transformar em grau, dá maior trabalho transformar em grau. Então a gente vai pensar, você vai ter como referência para colocar aqui dentro, ó, a sua referência é sempre o 2π. Por que 2π? Porque para achar a primeira determinação a gente vai dividir por 360. Então aqui dentro tem que ser um número que represente 360, ou seja, 2π. Mas ao mesmo tempo, ó, como o denominador é 11, eu preciso pensar um número que represente 2π, mas que use o 11 aqui embaixo. Então eu vou pegar o 11 e vou multiplicar por 2, que dá 22. Então eu vou ter que usar o 22 sobre 11, sacaram? Eu sempre vou repetir o mesmo denominador. Então se aqui for 15, aqui vai ser 15. Se aqui for 35, aqui vai ser 35. E o de cima é sempre o dobro. Então se aqui for 11, em cima é 22. Se aqui for 35, em cima é 70. Se aqui for 50, em cima é 100. Por que o dobro? Porque o resultado dessa divisão tem que dar 2. Porque é 2π, que é 360. A gente sempre divide por 360, beleza? Vocês entenderam? E aí, cara, você pode fazer a divisão ignorando esse 11 aí. Você só vai colocar esse 11 lá no final de volta. Ó. Quer ver? Ó? 125π dividido por 22π. Ignora esse 11 aí, vai dar 5. Beleza? 5 vezes 2 é 10, sobe 1, 5 vezes 2 é 10, mais 1 é 11, então dá 110. 125 menos 110, aqui vai dar 5, beleza? Empresta 1 aqui fica 0, aqui fica 12. Opa, não precisa, né? Vai sobrar 15 aqui direto. Então você ignora essa parte do empréstimo. Não precisava não, é diretão. Então a gente vai ter aí 5 menos 0, que é 5, 2 menos 1, que é 1. Então sobrou 15, beleza? Sobrou 15. Então o que quer dizer? Não dá para dividir mais, tá? E o π também, o π você ignora por enquanto. O que você vai fazer? Isso aqui é o resto, não é? Esse é o resto. Só que você vai colocar assim, ó. Você vai colocar 15, que é o resto. Você vai devolver o π, você vai devolver o 11.
Ou seja, a primeira determinação vai ser 15π sobre 11. É esse número que você vai usar, beleza? Então, ó, vamos lá, vou recapitular. Eu estou explicando agora porque lá no texto isso vai aparecer. Não importa qual é o ângulo, tem que dividir por 360. Só que está em radiano, então você tem que dividir por 2π. Só que tem 11 aqui embaixo, então o denominador tem que ser igual para facilitar a vida. Então você coloca um 11 aqui também e em cima o dobro, 22, porque 22 por 11 tem que dar 2π, 2π é 360. Aí você ignora o π, ignora o 11, mas lá no final você bota o π e o 11 de volta. Então 125 por 22 dá 5, que dá 110 e sobra 15. Então 15 é o resto. Você vem aqui, ó, 15, devolve o π, devolve o 11. Então a primeira determinação é 15π sobre 11. Beleza? Fechou. Então isso vai aparecer lá no TC. Já é uma dúvida que eu adianto, vocês vão precisar. Aquele abraço para vocês, bons estudos e até o próximo módulo.